Olá, seja muito bem-vindo ao nosso congresso, a criança e o adolescente. A gente está muito animado, que a gente tem certeza que vai contribuir muito para a tua prática, para o seu conhecimento. E que bom que você está aqui agora para a gente conversar sobre resiliência, um tema tão importante, tão falado, né? E eu tenho certeza que vai ser alguma coisa prática para você, que vai te ajudar bastante. Eu sou Cleni Xavier e trabalho já há 29 anos com crianças e adolescentes em situação de risco. E nos últimos 19 anos eu estou com o Projeto Calçada. A gente está em 21 países e temos ajudado crianças e adolescentes a lidarem com seus traumas, os sofrimentos que passam, dores. E é disso que a gente quer conversar um pouco hoje, né? A gente sabe que crianças e adolescentes passam por situações que não deveriam passar, deveriam poder curtir a sua infância, aproveitar a vida, né? E infelizmente quando a gente conversa com elas ou ouve o que elas conversam com outras pessoas, a gente descobre que elas passam muitos dramas, muitos sofrimentos e que na maioria das vezes nos deixa impotentes, sem saber o que fazer para ajudá-las. Nós temos ouvido de crianças que já assistiram seus próprios pais sendo assassinados. Crianças que são muito machucadas fisicamente, maltratadas, castigadas quando elas às vezes não trazem o dinheiro suficiente para casa cada noite. Crianças que assistem os pais brigando a noite toda, horas e horas de sofrimento, de angústia e ainda tomando conta para ver se nada pior vai acontecer, se um dos dois não vai morrer. A gente vê crianças que são expulsas das suas casas, às vezes quando o seu padrasto casa com a sua mãe e manda eles embora porque não gosta deles. Crianças que são mandadas para a rua por várias outras circunstâncias, até como acontece no Congo, por serem acusadas de feitiçaria. Imagina só. É tanto sofrimento que se a gente fosse relatar aqui, esse tempo seria de muita dor. Mas o que eu quero conversar com vocês, e com você especialmente, é o quanto que muitas vezes a gente acha que certos problemas que as crianças enfrentam, os adolescentes, não tem jeito. E a gente se pergunta, será que vale a pena investir numa criança que passou por tudo isso? Eu acho que só anos e anos de terapia talvez possa trazer alguma esperança. Eu ouço isso muitas vezes. E nós vamos então conversar para tentar entender, né, se a gente vive esse drama da impotência ou se a gente tem alguma coisa para fazer. Resiliência é algo que é definido por várias ciências, né? Essencialmente é você voltar ao estado natural quando você passa por algum desequilíbrio, alguma coisa que não está comum. E é um conceito que vai variando conforme a área de conhecimento, né? Mas é mais ou menos assim, eu tenho um pedaço de papel aqui, quando a gente pensa na criança, né? Vamos imaginar que esse papel esteja representando uma criança. Uma criança que passa por situações como essas que eu exemplifiquei, dentro de casa, na comunidade, às vezes violenta, na escola pelos seus amigos, às vezes seus irmãos em casa, e isso vai tornando essa criança machucada, vai amassando sua autoestima, vai destruindo aquilo que ela tem de bom, aquilo que a inocência da infância pode providenciar. E aí a gente fica com esse problemão, né? O que será que a gente faz? E quando a gente começa a fazer ações para tentar ajudar a criança, né? Algumas conseguem mesmo se recuperar de certa forma. E a gente vê que por mais que eu passe esse papel, que eu alise esse papel, as marcas ficam. E a gente tem um outro tipo de criança que pode ser representada aqui por essa esponja. É uma esponja que tem um formato, parece mais firme, né? Não é como um papel tão frágil.
Mas da mesma forma ela pode ser machucada e ela pode ser destruída, ela pode ser desrespeitada, humilhada, e ela pode sofrer tanto que ela perde, mesmo sendo tão firme, ela perde o seu formato. E é interessante que algumas crianças, mesmo passando por dores tão fortes, elas conseguem voltar ao seu estado normal, natural, e readquirir o seu formato de criança. E é essa questão que vem sendo estudada há tantos anos. O que é que leva uma criança a ter uma resiliência para enfrentar e se recuperar de traumas tão grandes? Será que é a natureza dela? Será que a criança já nasce com essa força, essa resistência? A gente vê algumas crianças pequenininhas assim mesmo, né? São fortes, são destemidas, persistentes, não desistem por pouca coisa. Será que é isso que dá a elas a capacidade de serem resilientes? Se for, aí nós estamos com um problema, porque quando a gente vê mesmo crianças fortes, resistentes, elas teriam que apresentar sempre uma recuperação em qualquer situação que elas vivessem de dificuldade, qualquer obstáculo. Mas aí será que então pode vir dos contextos ao redor dessa criança, os seus relacionamentos familiares, o seu meio, a sua comunidade? Será que esse é o segredo para criar então essa competência individual dessa criança? Bom, se fosse isso, aí a gente vai ter que ficar preocupado com todas as crianças que não têm esses privilégios, que não têm uma família que esteja dando a ela toda essa cobertura, todo esse apoio, todo esse carinho. Então, nós teríamos que concluir que crianças que estão numa situação desfavorável, elas não teriam chance de poder superar as suas dificuldades. E essa não é a realidade que a gente vê, né? Porque muitos conseguem. E a ciência vem estudando isso há muitos anos. E é interessante que a questão, né? Será que nós temos a condição de capacitar as crianças para enfrentarem as suas dificuldades, né? E a ciência, veja só o que os estudiosos acabaram dizendo, né? Que mostra que os níveis individuais mais altos de competência têm melhores resultados de desenvolvimento sob condições de alto estresse, como também quando enfrentam desafios mais amenos. Entretanto, já se concluiu que fatores contextuais desempenham um papel igualmente importante na produção de resultados positivos. Então, essa compreensão que tanto um quanto o outro, né, a fonte de desenvolvimento de uma resistência é tão importante quanto, isso nos dá então uma direção para a nossa abordagem. Quando a gente às vezes não tem capacidade ou condição de tratar na característica individual, a gente pode então investir as nossas ações, a nossa abordagem é direcionada para criar um contexto favorável para essa criança. Com um contexto que nós temos que continuar sempre batalhando e exercitando para que ela tenha então esse cenário mais favorável para ela. Os estudiosos, eles garantem que a melhoria da competência individual é uma estratégia importante, quando as circunstâncias sociais não podem ser alteradas. Mas olha, ouça isso que eles dizem também. Seria possível alcançar maior proporção dos resultados competentes se fossem empreendidos esforços para alterar fatores contextuais e não fatores individuais. Bom, isso a gente então percebe que define o nosso foco de atuação. Se a gente se conformar com essa área, nós vamos estar fazendo aquilo que é mais importante e que vai trazer resultados mais positivos na vida das crianças e dos adolescentes.
Então, quando a gente pensa em resiliência na área da ecologia, por exemplo, né, é sempre esse sistema que entra em desequilíbrio, e a resiliência é quando as coisas então voltam ao normal, né? Acaba aquela perturbação do sistema. Na área da administração, a gente vê muito isso no trabalho, né? A resiliência está na capacidade de equilibrar as relações, resolver os conflitos, resolver os problemas adversos que existem dentro da administração do trabalho. A gente vê a resiliência na psicologia também, né? Que é simplesmente você conseguir lidar com seus próprios problemas, vencer os obstáculos e não ceder à pressão. Isso é só um resumo, né, de cada área que é tão complexa, né? E existe também a resiliência espiritual, e que eu tento definir, né, e considerar a resiliência espiritual como um milagre, que na verdade não é só você ter competência para enfrentar os seus problemas, mas, como se diz, entrar na fornalha e sair dela não só vivo, não só sem um arranhão, mas sair dela ainda melhor. Isso é realmente grandioso, né? Mas existem algumas crianças e adolescentes que a gente vê na prática que passam por situações tão horrendas, e quando elas saem daquela situação, elas ainda estão mais resistentes, elas estão melhores, elas olham para aquela memória do que aconteceu traumático, e aquilo então é um impulso para elas se tornarem melhores ainda, para elas ajudarem outras pessoas. E é muito interessante como que a gente percebe esse milagre na vida da criança. Um exemplo que eu tenho para dar para você sobre isso é uma menina que infelizmente ela foi estuprada, violentada, e muito pequena ela ficou muito machucada. Ela foi levada para o hospital, para emergência, estava muito machucada e não falava. Sua mãe estava preocupadíssima, os parentes no hospital não podiam saber dela como é que ela estava, porque ela ficou muda, né, com o impacto daquela dor que ela passou. E uma pessoa que foi capacitada pelo Projeto Calçada para ajudar as crianças que passam por traumas como esse, e usar uma ferramenta que é a Bolsa Verde que a gente produziu, ela levou essa Bolsa Verde para o hospital, falou com a mãe se podia ter permissão de conversar com aquela criança, ainda tão vulnerável, tão machucada, tão doída, e ela apresentou toda uma perspectiva num ambiente de carinho, de respeito, de aceitação, e foi incrível como que essa menina conseguiu perceber o que tinha acontecido com ela com olhos diferentes, não com olhos de vítima, nem com olhos de ódio, mas com olhos de esperança. E ela chegou a falar com Deus naquele momento, num momento tão doloroso. E ela se vira para Deus e diz para ele assim: Deus, tira todo esse ódio do meu coração e faz com que a minha vida volte a ser como era antes disso acontecer. Ela teve a capacidade de ter esperança, e a mãe dela ficou impressionada. A mãe disse que nunca imaginava que ela voltasse a falar dessa forma e de uma forma tão restaurada. E a gente pode acompanhar crianças como essas e ver que isso perdura quando ela faz uma elaboração sobre aquilo que aconteceu com ela. Então, o estudo da resiliência começou com esse foco, né, sobre as características individuais da criança, mas tem sido ampliado, bastante ampliado, para que realmente o ambiente social, a rede de relacionamentos possa então interferir e incluir, né, todo o contexto econômico, político, social da vida daquela criança. Essa compreensão é muito importante para que a gente possa caminhar. Eu vou comentar aqui então agora 4 fatores da produção, que leva à produção da resiliência, que eu vou seguir de uma forma bastante prática, né? Seguindo o que Stefan van Stendale, que é um sociólogo e demográfico de Genebra, e também o Hans Gruston.
Ele é um psiquiatra, psicólogo romeno e professor da PUC em São Paulo, de psicopedagogia infantil. E eles desenvolvem, né, vários fatores que levam à produção da resiliência. E eu queria tratar de apenas 4 com você aqui, que eu entendo que seja muito importantes, são muito práticos e que vão fortalecer a sua visão, o seu trabalho com crianças, mesmo que seja com crianças na sua igreja, que seja num projeto, na escola, que seja os seus parentes, né, crianças e adolescentes. O primeiro deles é um fator importantíssimo que eles consideram, e eu concordo, que é a rede de apoio social. Isso pode ser a comunidade da criança, pode ser a igreja, tudo isso que eu já falei, o projeto onde você trabalha, onde você gasta o seu tempo, pode ser todo esse tipo de relação, a própria comunidade, o centro social, o futebol, o esporte, que dê à criança o sentimento de aceitação, de pertencimento, de companhia, de valor, de importância. Essa solidariedade, essa estabilidade que essa rede social pode oferecer para a criança tem um impacto grandioso na vida dela. Veja bem o que John Bowlby, que é um psicanalista inglês, ele disse: acumulam-se evidências de que seres humanos de todas as idades são mais felizes e mais capazes de desenvolver os seus talentos quando estão seguros de que por trás deles existem uma ou mais pessoas que virão em sua ajuda caso surjam dificuldades. É muito importante que a criança, que o adulto ou o adolescente, jovem, saibam que existem pessoas a quem eles podem recorrer no caso de dificuldade. Esse sentimento de pertencimento a alguém, a um elo, isso dá, na verdade, a referência importante. A Simone Gonçalves de Assis, ela é médica, especialista em violência contra criança e adolescente, ela também escreve algo bem semelhante. Ela diz: isso acontece quando há pelo menos uma ou mais pessoas significativas que mantêm com a criança, adolescente ou adulto que sofre, o vínculo positivo forte com alguém que acredita no potencial da pessoa, que sabe ouvi-la e ter com ela um vínculo suficientemente empático para ajudá-la a desenvolver suas capacidades de superação. E veja bem, às vezes a gente fica muito entristecido porque o meio, né, várias pessoas não oferecem isso para aquela criança. Mas já tem sido provado que a criança, ela precisa de uma pessoa, uma ou mais, já está no lucro. Então, às vezes, você é a única pessoa de referência para aquela criança ou adolescente. Não desista, não desanime. Pode ser suficiente para dar esse senso àquela criança e adolescente que ela tem a quem recorrer e que ela é amada sim e que ela pode, então, se sentir fortalecida. Essa ideia, na verdade, ela gera um conceito de tutor de resiliência. Quando a gente pensa, né, nós somos educadores sociais, professores, tantas outras áreas, né, e temos títulos para o trabalho que a gente desenvolve. Esse título é um título que eu amo, né, tutor de resiliência. Você assumir esse papel, qualquer um de nós pode assumir esse papel de tutor de resiliência, que é aquela pessoa que vai prover esse laço, essa afetividade, esse relacionamento nesse contexto social da criança, político e econômico, para que ela possa então desenvolver a capacidade de superar as dificuldades que ela vai enfrentar. Infelizmente, o tutor de resiliência não pode eliminar as dificuldades. Nós não temos esses problemas, esse poder, desculpe. Por mais que a gente enfrente e lute e defenda os seus direitos e promova os benefícios para a criança, para o seu bem-estar, nós não temos poder para controlar o mundo que a cerca, para que ela não passe por dificuldades. Quisera eu que a gente tivesse esse poder. A gente não tem. A gente tem o poder, sim,
de ser mentor, ser tutor de resiliência a essas crianças, para que elas estejam fortalecidas para enfrentar o que vier à sua frente. Então, o tutor de resiliência é exatamente isso, é uma pessoa que aceita a criança e o adolescente incondicionalmente, não importa o que eles tenham feito, não importa o que eles sintam lá dentro, não importa o que eles pensam, a gente aceita, porque eles são seres dignos de aceitação. A gente promove neles confiança, segurança, esperança, que é possível superar qualquer dificuldade, que vale a pena lutar, que vale a pena persistir e que existem formas de lidar com seus problemas que está machucando tanto naquele momento, que elas têm um motivo para melhorar. Elas têm uma referência de alguém que está lá estimulando, e isso é muito importante. Tem uma menina na Uganda que ela passava por dificuldades e ela tentou cometer o suicídio, algo que tem crescido muito, né, no Brasil. E ela, por conta desse evento, ela acabou indo para um projeto e lá ela conheceu uma pessoa que foi capacitada para usar a Bolsa Verde do Projeto Calçada, e ela teve um momento muito significativo, uma atividade lúdica que lida com os traumas de uma forma bem alegre, espontânea, e a criança consegue alcançar, fazer reflexões e alcançar algo grandioso na vida dela. E essa menina desistiu de tirar sua vida e voltou para casa, e ela continuou caminhando, e quando mais tarde passou por dificuldades de novo, essa menina decide: agora eu vou tirar minha vida. E quando ela abre o caderno que ela ia deixar um bilhete para a família dizendo que ela estava decidindo tirar sua vida, ela encontra um presente que naquele encontro com a Bolsa Verde, aquela pessoa, aquela tutora de resiliência, que a gente chama de educadora, entregou a ela, para lembrar aquele momento que ela tinha tomado uma decisão de enfrentar seus problemas. E ela olha aquele cartãozinho, aquele presente de novo, e ela se lembra que tem alguém que acreditou nela, alguém que estava disposto a ajudá-la. E ela lembrou do que dizia daquele cartão, que dizia assim, estava escrito um texto de Salmo 145:14, que dizia assim: o Senhor Deus ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Isso foi suficiente para essa menina tomar uma decisão. Ela saiu correndo e voltou lá no projeto e quis falar com essa pessoa e disse: olha, eu quase tiro minha vida, mas esse cartão já me ajudou 2 vezes e nunca mais eu vou precisar dele para decidir viver e enfrentar o que eu estou passando. E eu venho acompanhando essa menina ao longo dos anos, vendo a importância do tutor de resiliência, de estar estimulando, e ela ainda lembrou daquilo tempos depois. O segundo fator bastante importante é uma autoestima positiva. A gente sabe que quem passa por tribulações desde as vezes do nascimento, em que repetidamente ela é afirmada que ela não vale nada, é muito difícil ter uma autoestima positiva. Mas nós podemos sim desenvolver a autoestima nas crianças e dar a elas um senso de identidade, um senso de valor, de utilidade. E as dificuldades, né, vão ser transformadas, e os desafios elas vão poder enfrentar tomando decisões positivas a partir do momento que tiverem uma autoestima elevada. A Cis, ela ainda diz que a convivência com o sentido de desvalorização pessoal parece ser um dos poucos eventos adversos que por si só tem capacidade de afetar o potencial de superação de problemas. A baixa autoestima, então, segundo a Cis, tem potencial de realmente afetar significativamente o potencial de superar os seus problemas. Então nós precisamos continuar trabalhando na vida das crianças, com elas, afirmando-as do valor que elas têm, mesmo que elas tenham ouvido a mentira que é o contrário.
nós vamos continuar repetidamente dizendo a elas como elas são valiosas. O terceiro fator é o humor. Imagina uma coisa tão contraditória, né? A gente pensar em sofrimento, pensar em dor e aí trazer o humor no meio dessa confusão toda, né? Mas o humor é considerado algo importantíssimo para melhorar a saúde, para melhorar até as situações mais difíceis, né? E a gente vê o quanto que brincar, o quanto que rir dos seus próprios problemas às vezes, do que está acontecendo com você, faz com que você consiga superar isso de uma forma mais saudável. Freud já dizia isso há muito tempo, né? Ele dizia que o humor é um dom precioso e raro. Aos 71 anos, ele escreveu sobre o valioso dom do humor para aliviar as dores existenciais, né? E dizendo que só através dele é possível se divertir diante do infortúnio. O humor torna o indivíduo capaz de rir de si mesmo e mostra que toda a verdade é incompleta, não está pronta ainda, não acabou a história. O ser humano é insuficiente, então nós somos limitados, nós erramos, e quando a vida mostra a sua imperfeição, a sua falha, ainda assim vale a pena uma boa risada. Um casal de amigos meus, eles estavam contando da filhinha deles pequena, ela se perdeu. E depois de um tempo de aflição, né, de angústia de um lado e de outro, né, de estar totalmente perdida, quando os pais a encontram, ela vira para eles e eles perguntam: onde você estava? E ela diz: ué, eu estava dando um passeio. E ela traz de uma forma leve, né, a recuperação daquele trauma de ter se sentido perdida. Então, nem sempre a gente percebe o valor do humor, mas é muito importante a gente lembrar que para ter humor a gente não precisa ser engraçado. Nem todo mundo tem essa capacidade de fazer piada, de ser divertido. É simplesmente o fato de levar a vida com mais leveza. Olhar as coisas não tão intensamente, mas olhar elas um pouquinho mais leves. E isso faz, então, a diferença e traz saúde e traz condições de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. O quarto fator é o sentido da vida. É muito importante para você sobreviver que você tenha sentido. A partir do momento que você não tem mais razão para viver e você sente que tudo se perdeu, tudo acabou, você não tem nenhuma força interna que te faça continuar a viver e enfrentar. E esse sentido da vida está sempre vinculado à vida espiritual, à fé, que leva a esperança, que leva a crença de algo maior para além disso daqui que a gente está enfrentando, né? Leva também a um desejo de querer bem para si próprio, né? De querer o seu próprio bem físico e emocional. E a fé, então, ela dá um sentido, ela dá um propósito para você confiar no futuro, para você acreditar que existe algo além disso aqui, né? Então, quando você tem fé, você consegue ter alvos realistas, aspirações, sejam educacionais, seja de profissionais. Você consegue ser persistente, você consegue ser esforçado, você consegue ser otimista diante da vida. Então isso é um senso, esse quarto fator muito importante. Se você não tem um sentido da vida, você pode ter uma boa autoestima, você pode ter bons relacionamentos, você pode ter até um bom humor, mas você não vê propósito, e você desanima, e você desiste. Assis fala ainda sobre isso, dizendo que vários autores concordam que a vivência da religião e a participação da igreja são fatores de proteção, pois ajudam tanto a assumir com aceitação as adversidades inevitáveis, quanto a lutar com esperança por uma transformação. E eu cito de novo Hans Gruspen, porque eles
trazem assim um conceito muito interessante que enfatiza essa ideia, né? A espiritualidade com suporte congregacional permite suportar crises e superar com recuperação. Olha só, se a gente está buscando caminhos, aqui está dando para a gente uma direção. Na confiança na presença divina, é possível até crescer com a adversidade, sentindo que não tem somente a força dos homens, mas uma força superior. Então, além dos relacionamentos, né, do que a gente falou do tutor de resiliência, além do ser humano existe uma força maior, existe alguém que tem uma força superior, com poder para ajudar no enfrentamento das dificuldades. Tem uma criança que a gente conheceu de perto a situação dela. Ela viveu uma situação bastante difícil, seu pai já tinha morrido e a mãe tinha também tentado cometer suicídio diante da circunstância que ela estava vivendo. E a menina, ela decidiu que ela tomaria conta da mãe para a mãe nunca mais tentar e não ter sucesso na tentativa. Então ela tomava sempre cuidado da mãe, sempre estava vigiando, se privava até de brincar algumas vezes para poder tomar conta da mãe. Mas um dia ela estava na frente conversando com os amiguinhos da casa e quando ela entra, ela não encontra a mãe dentro de casa. E ela vai então para a parte dos fundos da casa e vê sua mãe pendurada na árvore, enforcada. E essa menina que não tinha mais ninguém, ela é levada para um projeto. Parece algo tão trágico, né? Parece uma coisa tão injusta. E ela vai para um lugar de desconhecidos, onde ela está perdida, ela está se sentindo culpada porque ela não cuidou da mãe o suficiente para evitar que aquilo acontecesse. Naquele projeto, as pessoas pensaram que ela ia ter que passar por muitos tratamentos. Aquilo não seria fácil de se recuperar, mas tínhamos ali naquele projeto uma pessoa capacitada para usar a bolsa verde, fazer uma atividade com ela que trouxe à tona todo o seu sentimento de dor, de luta interior. Essa menina chorou durante 40 minutos, sem parar, de tanta culpa. Mas ela também foi resgatada, ela encontrou conforto nas histórias que ela ouviu, ela encontrou uma razão para viver e, para surpresa de todo mundo, essa menina que parecia não ter recuperação, ou que levaria muitos anos de tratamento, ela naquele mesmo dia, ela começa a sorrir, ela começa a falar com todo mundo e ela descobre algo importante para ela seguir a vida dela. Ela descobre que ela quer contar para todas as crianças, todas as pessoas que passam por tristezas como ela, que elas não precisavam ficar mal, porque tinha um Deus que podia ajudá-la, que podia restaurá-la. E essa menina hoje é adulta, é universitária, e a gente vê essa concepção, que um dia ela tomou uma decisão. Ela era amada assim, mesmo não tendo seus pais por perto. E ela continua caminhando, crescendo, se desenvolvendo de forma saudável. A maioria das crianças que vivem em contextos de alto risco, elas são capazes sim de superar suas dificuldades. E eu quero que você creia nisso. Elas são capazes de enfrentar, mesmo que seja tudo tão escuro, tão cinzento. E por isso a gente tem que continuar caminhando, enfrentando com elas todas as situações para que o seu desenvolvimento continue e não seja interrompido. O Projeto Calçada desenvolveu essa ferramenta que eu tenho falado para você, que é a Bolsa Verde, né? E essa ferramenta, ela desenvolve a resiliência, a capacidade de enfrentamento das crianças, contemplando esses 4 fatores que eu tenho falado. O primeiro, relacionamento de confiança, de aceitação incondicional. Isso não é feito de forma sem planejamento, é sempre uma pessoa bem preparada que está ali à disposição daquela criança, daquele adolescente. O segundo, todo o objetivo dessa atividade lúdica que a gente desenvolve com a Bolsa Verde é para promover a elevação da autoestima da criança.
Em terceiro, né, eu já disse, é uma atividade lúdica, que brincando, que sorrindo, que se divertindo, a gente trata do sofrimento, das dores, das mágoas. E em quarto lugar, a gente oferece a esperança num ser maior, a fé num Deus que pode fortalecer, que pode proteger, que pode fazer companhia, que pode dar persistência e um sentido para a vida. Nós não pregamos nenhuma religião, nós não queremos que a criança realize ou decida alguma coisa nessa área, mas nós queremos oferecer para ela a consistência, a esperança de poder continuar vivendo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Bolsa Verde, se você quiser apoiar a gente de alguma forma para que a gente continue nesse trabalho e alcance muito mais do que 21 países, porque infelizmente as crianças sofrem por todos os lados, então você pode entrar no nosso site, é projetocalçada.org.br, e se informe um pouco mais sobre isso. Se você está pensando que seria impossível alguma criança ou adolescente mudar de vida, eu espero que com essa conversa você saia daqui bem encorajado, convicto de que você pode fazer alguma coisa assim, e aquilo que a gente tem exposto aqui, descrito, você pode então proporcionar alegria às crianças que precisam crescer e ter a sua infância. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa Bolsa Verde do Projeto Calçada, que eu venho falando aqui, né? Se você quiser apoiar a gente a continuar propagando esse trabalho em mais países e também crescer aqui no próprio Brasil, entre em contato com a gente, entre no nosso site, projetocalçada.org.br, e a gente vai ficar muito feliz em orientar você um pouco mais. Espero que você esteja agora bem mais confiante de que todas as ações que a gente fizer, que sejam focadas nessas áreas que realmente fazem diferença na vida da criança, que vai ter um impacto tremendo na vida delas. Então a gente pode ter confiança de que pode sim, qualquer criança, ter a capacidade de enfrentar os problemas e às vezes sair ainda de forma melhor do que ela era antes. Então, vamos juntos continuar nessa luta, vamos juntos continuar insistindo, né, nessa área tão importante que é a criança e o adolescente e que precisa de ter seus direitos garantidos. Continue então no nosso congresso, espero que você aproveite bastante e até a próxima!